E vão fazer a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, fazer comentários sobre a empresa e, após, teremos aquele espaço tradicional para a pergunta dos senhores. E estamos aqui nessa retomada, após os resultados do primeiro trimestre das empresas, retomando as nossas apresentações para os clientes da Souza Barros e demais investidores poderem acompanhar mais de perto, próximo das empresas, da área de RI, os resultados. E nós, amanhã, só para lembrar, antes de encerrar, que amanhã teremos às 11 horas a apresentação do Fique por Dentro da Senior Solution. Será a primeira apresentação dessa empresa após a sua abertura de capital, a sua emissão e a publicação também dos seus resultados do primeiro trimestre. Antônio, seja bem-vindo. Bom, muito obrigado. É um grande prazer para nós da Tractebel estar na companhia dos senhores. Uma oportunidade bastante interessante para a empresa de poder expor sua estratégia, mostrar os desempenhos, não só recentes, como também de longo prazo. E, ao final dessa apresentação, abrir, então, um espaço para perguntas, onde nós teremos o grande prazer de responder os eventuais questionamentos que os senhores têm. Bom, nós estamos fazendo uma apresentação com base nos resultados do primeiro trimestre de 2013. Eu vou me permitir dar um grau de detalhamento talvez um pouco maior sobre o business da empresa, haja vista que é a primeira oportunidade que nós temos de interagir com a Souza Barros e os seus clientes. Convido então os senhores a abrir a nossa apresentação na página 4, que é a primeira das páginas relativas a um capítulo, onde nós mencionamos os destaques, o controle acionário, o market share, os ativos e as vendas da empresa. Bom, no primeiro trimestre de 2013, como os senhores vão poder verificar, a empresa apresentou uma receita líquida aproximadamente 21% maior do que ao mesmo trimestre do ano de 2012. Vocês podem achar interessante o fato de, apesar de a gente ter apresentado um EBITDA 22% maior, a produção efetiva, a produção de megawatts médios da companhia, ter apresentado um volume 12% maior. Essa é uma característica do setor elétrico brasileiro, onde as hidrelétricas de médio e grande porte fazem parte do chamado mecanismo de realocação de energia, que é uma espécie de seguro contra adversidades hidrológicas, seguro esse, entre aspas, contratado por todos os geradores hidrelétricos de médio e grande porte. De uma maneira bem simplista, o que a gente pode dizer é que eventuais secas localizadas não impactam necessariamente o resultado econômico-financeiro de uma hidrelétrica, porque outras hidrelétricas localizadas em outras regiões com uma abundância maior de água geram acima da sua capacidade comercial e entregam essa energia ao custo marginal de operação, que por se tratar de hidrelétrica é bastante baixo, para as hidrelétricas que não tiveram condição de gerar a sua capacidade comercial. Então, por meio desse sistema, existe uma mitigação do risco hidrológico entre todos os agentes, e isso explica o porquê, em determinados períodos, a receita ou o EBITDA pode ser consideravelmente maior ou menor do que a produção efetiva. E nós também, no primeiro trimestre de 2013, nós apresentamos um lucro aproximadamente 30% maior do que o lucro que foi apresentado no primeiro trimestre de 2012.
E ao longo da apresentação, os senhores terão uma oportunidade de entender as razões pelas quais nós tivemos uma performance desse calibre. Na página 5, não estou conseguindo movimentar aqui. Vê se você consegue, por favor. Isso. Na página 5, alguns destaques textuais. Foi um período em que, esse primeiro trimestre de 2013, foi um período que a Tractebel teve um índice, teve um nível de geração hidrelétrica considerável e, além disso, houve uma geração termoelétrica bastante grande em função do Operador Nacional do Sistema Elétrico ter requisitado as termoelétricas da companhia para uma geração bastante acima da média histórica, com o objetivo de aumentar a capacidade, a quantidade de água nos reservatórios, para a gente enfrentar o período esperado de seca ou de menor índice de pluviosidade, que ocorre normalmente a partir de abril, maio do determinado ano. No segundo bullet, a última das 8 unidades geradoras da unidade de usina hidrelétrica Estreito entrou em operação. Então, o Estreito já está operando com a sua potência total superior a 1000 megawatts. No terceiro bullet, uma prova do comprometimento que a Tractebel tem com o crescimento. Nós adquirimos uma empresa de propósito específico que tem o objetivo de desenvolver um complexo eólico localizado na Bahia, projeto eólico esse que pode variar de entre 206 e 356 megawatts de capacidade instalada. E, por último, uma boa notícia da parte dos ratings. A Tractebel teve confirmado os seus ratings internacionais e também nacionais. E, além disso, foi mantida a perspectiva de negócios da Tractebel como Estado. Na página 6, nós temos a área de controle. A Tractebel, como vocês podem notar, está bem no centro do slide. O controle da Tractebel pertence a um grupo francês, GDF Suez, que detém 69% das ações. A Tractebel faz parte do novo mercado, da Bovespa, da BMF Bovespa. Nós temos um outro investidor que detém 10% das ações. Portanto, o free float, vamos dizer, tático da Tractebel, gira em torno de 20%. E é importante observar que a Tractebel é uma geradora pura. Nós não temos interesse nas áreas de distribuição e de transmissão de energia elétrica. Do lado esquerdo do box da Tractebel, da caixinha da Tractebel, vocês vão observar uma sociedade de propósito específico chamada Energia Sustentável do Brasil, onde a GDF Suez detém 60%. A Energia Sustentável do Brasil é a empresa responsável pelo desenvolvimento da usina hidrelétrica Giral, está em construção em Rondônia. Depois da divulgação dos resultados, portanto, depois que essa apresentação ficou pronta, a GDF Suez, controladora da Tractebel Energia, vendeu um take de 20% dessa empresa de propósito específico para o grupo japonês Mitsui. Portanto, hoje a GDF Suez detém 40% da energia sustentável do Brasil. E é uma oportunidade que eu tenho de explicar um modelo de negócios vigente entre a Tractebel Energia e o seu grupo controlador, através do qual, para projetos hidrelétricos de médio e grande porte, o grupo prefere que a controladora desenvolva os estágios iniciais de desenvolvimento
e quando existe uma percepção reduzida de risco no desenvolvimento desses projetos, então esses projetos são potencialmente transferidos para a Tractebel, o que potencialmente gera um conflito de interesse, e a Tractebel, mais que a Tractebel, seu grupo controlador, pelo fato de ser um grupo acostumado a um controle pulverizado, ele procura fazer essas transferências com o maior nível de transparência, seguindo as melhores práticas de governança corporativa, de modo que o acionista minoritário tem o direito de participar desse processo. Nós constituímos um comitê independente de tratações de partes relacionadas, no final de 2010. Esse comitê é formado majoritariamente pelos representantes dos membros independentes do Conselho da Tractebel, complementado por officers da Tractebel, por diretores da Tractebel, e é esse comitê que vai negociar diretamente com o controlador os termos de uma eventual transferência. Então, nós já tivemos transferências a outros projetos. O mais recente deles foi a usina hidrelétrica de Estreito, que vocês podem observar do lado esquerdo inferior desse slide, o consórcio Estreito, onde hoje a Tractebel detém 40,07% desse projeto. Espera-se, portanto, que em algum momento ocorra a transferência de geral para a Tractebel Energia dentro desse processo que envolve o Comitê Independente para Transações com Partes Relacionadas. Na página 7, nós temos a oportunidade de mostrar no gráfico de barras, na parte inferior esquerda, o crescimento da Tractebel desde a privatização da Gerasul, que ocorreu em 1998. Hoje a Tractebel possui uma capacidade instalada própria de 7 gigawatts, então nós estamos falando de 86% de crescimento desde a época da privatização. É um número que não é um número bastante superior em relação à média dos outros geradores privados do país, e mostra mais uma vez o compromisso de crescimento que o nosso controlador tem dentro das suas operações no Brasil. O gráfico de pizza mostra que da capacidade instalada própria da Tractebel, mais de 81% vem de fontes renováveis, 81% dessas fontes são hidrelétricas, 2% que nós chamamos de fontes complementares, e dentro de complementares estão pequenas centrais hidrelétricas, que têm uma legislação ligeiramente diferenciada em relação às hidrelétricas de médio e grande porte, as usinas a biomassa, as usinas eólicas e o que pode ser um novo marco de desenvolvimento no Brasil, usinas movidas à energia solar. E outros 17% vindo das termoelétricas, no caso da Tractebel, particularmente, a principal usina, o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, movido a carvão mineral, carvão esse oriundo basicamente do sul do Brasil. E do lado direito, a gente tem uma reprodução do mapa do Brasil, que mostra uma concentração maior dos ativos da Tractebel no sul, na região sul do Brasil. Isso tem uma razão. A origem da Tractebel foi a privatização da Gerasul, por sua vez foi uma cisão dos ativos da Eletrosul, ativos de geração da Eletrosul, e tudo teve início, portanto, na região sul do Brasil. E o gráfico também nos dá a oportunidade de constatar o crescimento da Tractebel em todas as outras regiões do Brasil. Hoje a Tractebel tem a situação nas 5 regiões brasileiras. Na página 8, do lado esquerdo, nós temos um gráfico de barra que mostra, que compara a capacidade instalada de todas as geradoras privadas que operam no Brasil. Cada uma dessas geradoras possui duas informações, dois números.
O número de baixo corresponde à capacidade instalada em gigawatts atual, e a parte superior, quando pertinente, diz respeito à capacidade instalada em construção. Então, no caso da Praia Integral, nós temos 6,9 gigawatts instalados, mais 2,4 em desenvolvimento, sendo que esse 2,4, na verdade, ele vai ter que ser ajustado, porque ele está considerando 60% que a GDF Suez detém em geral, e como nós já conversamos, essa participação foi reduzida de 60% para 40%. Nós temos que fazer um ajuste ali. De qualquer maneira, fica bem clara a posição de liderança da Tractogel no setor privado de geração. Do lado direito, no gráfico de pizza, existe uma comparação não só com os players privados, mas também com os players estatais. E é importante notar que a Tractogel, que hoje tem market share de 6,2%, muito próximo da CEMIG, da parcela nacional de Itaipu, e da CESP, quando da aquisição da parcela pertencente hoje à sua controladora em geral, se efetivamente ocorrer, a Tractogel vai se tornar o segundo maior player em geração no país, somente atrás da Eletrobras, que hoje tem aproximadamente 31% de market share. Na página 9, nós temos a segmentação das vendas da empresa. O setor elétrico brasileiro está segmentado em dois ambientes de contratação. O ambiente de contratação regulado, que é o ambiente onde as distribuidoras compram sua energia, que por sua vez vai revender essa energia aos seus consumidores cativos. E o ambiente livre, que é o ambiente onde as comercializadoras e os consumidores livres, consumidores principalmente industriais, mas podendo ser comerciais também, de médio e grande porte, têm a possibilidade de adquirir a sua energia, não tendo que, portanto, fazer aquisição dessa energia, da commodity em si, de suas distribuidoras locais. Como vocês podem observar, a Tractogel tem um portfólio bastante balanceado. Para 2013, aproximadamente metade, 51% das nossas vendas vão se dar para as distribuidoras. Portanto, aproximadamente 49% das nossas vendas vai estar direcionada aos consumidores livres e às comercializadoras. Ou seja, basicamente metade das vendas da Tractogel está dentro do ambiente livre e a outra metade dentro do ambiente regular. Algumas considerações mais pontuais têm que ser feitas, mas é um nível de detalhamento que eu não gostaria de entrar nesse momento da apresentação. Na página 10, dentro daquela parcela vendida para os consumidores livres, nós temos essa segmentação pelos diferentes setores da economia. Nitidamente, a Tractogel busca uma diversificação de vendas em diferentes, em diversos setores da economia, obviamente com o intuito de mitigar o risco setorial. E nós temos uma política de crédito bastante conservadora. Nós fazemos uma avaliação bastante detalhada da capacidade de pagamento dos nossos consumidores, e isso tem sido traduzido no nível de inadimplência praticamente nulo. Como vocês podem observar, 1.710 megawatts médios em 2013 estão sendo vendidos para o mercado livre. O próximo bloco da nossa apresentação tira o foco da companhia e passa esse foco para o mercado de energia do Brasil como um todo. Na página 12, do lado esquerdo, nós temos um gráfico que mostra a diferença entre oferta e demanda no país. Cabe ressaltar que essa diferença ela é plotada com base em uma oferta que é teórica. E por que essa oferta é teórica? O parque
de geração do Brasil ele é eminentemente hidráulico, 70% da capacidade instalada é de usinas hidrelétricas, e no mundo real, ou seja, na operação diária, essa capacidade de geração, na média, é superior a 85%, e, obviamente, que com uma composição tão favorável à geração hidrelétrica, existe um risco considerável em cima da capacidade de armazenamento e, portanto, da disponibilidade de chuvas para o país. É importante ressaltar que essa capacidade comercial ela é calculada com um nível de certeza bastante elevado. Quando se define a capacidade comercial de uma usina no Brasil, seja ela elétrica, ela leva em conta uma possibilidade de realização de 95%, o que faz com que a gente tenha uma tranquilidade bastante considerável, mas a gente tem que lembrar que esse é um valor teórico. Vocês observando esse gráfico, principalmente no ano de 2001, vocês vão observar que existia uma sobreoferta teórica de 6.000 megawatts do sistema e, no entanto, o país entrou em racionamento. Entrou em racionamento por quê? Uma sequência de 3 verões com uma capacidade, uma incidência de chuvas bastante aquém da média, fez com que nós entrássemos, então, naqueles 5% de ocorrências ou de não ocorrências, e o país não teve uma capacidade de suprimento que permitisse equalizar a sua demanda. Então, apesar de, teoricamente, o país ter uma sobreoferta, nós entramos em racionamento. De modo inverso, nos anos de 2007 e 2008, em teoria, nós tínhamos um déficit estrutural, entretanto, o regime de chuva foi extremamente favorável nesses 2 anos e permitiu que a gente passasse por esse biênio sem nenhum problema do ponto de vista de suprimento. Então, esse gráfico, na verdade, é um gráfico indicativo, mas que ele, dependendo da condição de chuvas no país, ele tem que ser visto com bastante reserva com relação à segurança de suprimento no caso. Já o gráfico da direita, nós buscamos comparar a demanda passada e a expectativa futura, que está representada pela linha cheia preta, e comparar essa demanda, então, com a oferta de energia dentro das diferentes fontes, seguindo o critério de despacho pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Que critério é esse? O critério busca sempre priorizar as fontes de geração mais baratas, das mais baratas para as mais caras. Então, é importante a gente observar o aumento da participação relativa, ou da importância relativa das fontes termoelétricas para atender a demanda do país. Nós olhando esse gráfico de 2001, 2002, vamos observar que a demanda do país podia ser atendida com fontes hidrelétricas e a gente está ficando cada vez mais longe dessa realidade, em função não só do crescimento da demanda, mas, em termos relativos, redução ou aumento da capacidade em fontes hidrelétricas numa velocidade aquém do crescimento dessa demanda. Além disso, o crescimento da oferta hidrelétrica do país nos últimos anos vem sendo feito com base em usinas hidrelétricas, sim, também, mas essas usinas a fio d'água. Com quantas maiores cobranças ambientais, o país tem feito uma opção por aumento da capacidade instalada hidrelétrica em usinas fio d'água. Isso quer dizer que a capacidade dessas usinas de armazenar água de um período para outro fica prejudicada, o que aumenta as dificuldades, aumenta o desafio do Operador Nacional do Sistema Elétrico para fazer uma gestão adequada do suprimento dessa energia. Bom, na página 14, nós temos a oportunidade de ver do lado esquerdo que a capacidade comercial da Tractebel ela é bastante
Tractebel é uma empresa bastante atuante no mercado de comercialização. Nossa energia está praticamente toda vendida até o ano de 2015. Em 2015 nós temos 10% da nossa capacidade comercial aproximadamente ainda para vender. E essa capacidade comercial ela vai crescendo, né, à medida que a gente vai avançando nos anos. E antes que alguém demonstre alguma preocupação de, por exemplo, no ano de 2018 a gente ainda tem 50% da nossa capacidade comercial para vender, o gráfico do lado direito mostra que, historicamente, a gente trabalha numa venda gradual dessa energia. Eu vou dar um exemplo para vocês. No eixo dos X, a energia de, vamos pegar de 2015, a barra laranja mostra que, para a energia com entrega em 2015, ao final de 2009, nós tínhamos 28% por vender. Ao final de 2010, esses 28 se transformaram em 15. Um ano depois, ao final de 2011, caíram para 13. Ao final de 2012, essa energia caiu para 10%. Isso mostra que a Tractebel procura identificar janelas, oportunidades de venda de energia quando o mercado se mostra mais favorável. Na página 15, nós temos o balanço de energia. É a lâmina que permite àqueles que têm interesse em modelar a Tractebel uma excelente fonte de referência. Essa é a posição ao final do primeiro trimestre. Na primeira linha, vocês encontram, a cada um dos anos, os recursos próprios, ou seja, a capacidade comercial da Tractebel, em torno de 3.600 megawatts. Depois, as nossas operações de comercialização, ou seja, nós vamos ao mercado para comprar um volume de energia adicional para complementar o nosso portfólio. Chegamos assim aos recursos totais, que estão apresentados pela letra A, e depois nós começamos a listar todas as nossas vendas. Um exemplo, por exemplo, a sétima linha, onde aparece 2007, EN, 2012 e 30, isso quer dizer o seguinte: um leilão promovido pelo governo em 2007, um leilão de energia nova, com início de entrega em 2012, portanto foi um leilão em 2005, com entrega durante 30 anos, nós vendemos 256 megawatts. Esse leilão foi um leilão relativo à energia de estreito. E acompanhando ali esse gráfico pelo lado direito, no leilão, o preço bruto de venda dessa energia foi de R$ 126,6 por megawatt-hora. Esse é um preço que está referenciado a junho de 2007. Todos os contratos no setor elétrico são reajustados, o que varia o índice, dependendo do ambiente de contratação. E esse preço atualizado, para 31 de março de 2013, alcança R$ 163 por megawatt-hora. E aí, então, nós temos todas as vendas que nós realizamos através desses leilões do governo, seguidos das vendas bilaterais, basicamente as vendas do mercado livre de energia. Chegamos, então, à linha B, corresponde às vendas totais, e aí a diferença entre A e B mostra o saldo, que é justamente a energia ainda por ser contratada. E, na verdade, esses volumes que aparecem aqui no saldo correspondem àqueles volumes que nós vimos na lâmina anterior. Depois nós temos os preços médios de venda e de compra dessa energia. Alguém pode ficar intrigado pelo fato de que em 2015 o nosso preço médio de venda seria menor do que o preço médio de compra. E cabe um esclarecimento. Primeiro, o preço médio de venda, que é 136,8, incide sobre a totalidade dos recursos totais, que no ano de 2015 de 3.904 megawatts médios, e o preço médio de compra, ele incide somente sobre as compras para revenda, que é 205 megawatts. Desculpa, 235 megawatts. Então, a Tractebel, para atendimento dos seus clientes, muitas vezes vai ao mercado em oportunidades mais interessantes e adquire energia para formar portfólio, formar produtos, não só para atender seus clientes, como também para adquirir energia, eventualmente num ano que ela não tem disponibilidade, mas energia essa que, comprada de terceiros, vai permitir a montagem de um produto de 3, 4, 5 anos,
e, portanto, vender essa energia no mercado. Na página 16, eu vou falar brevemente sobre os projetos em construção. Com o término da usina de Estreito, o principal projeto, que ainda não é Tractebel, mas possivelmente vai ser um objeto de aquisição pela Tractebel, nós estamos falando do projeto Estreito, desculpa, projeto geral, de 3.750 megawatts de capacidade instalada, não mais 60%, mas 40% pertencendo à GDF Suez. É esse o take que vai ser objeto de transferência. Nós estamos falando de uma usina de 50 unidades de 75 megawatts de capacidade instalada, uma capacidade comercial ou energia assegurada de quase 2.200 megawatts médios. 73% dessa energia já está contratada no mercado regulado e, portanto, 27% ainda serão objetos de contratação dentro do ambiente hídrico. Portanto, nós deveremos buscar a venda dessa energia no ambiente de contratação hídrica. O CAPEX estimado desse projeto de 16,3 bilhões, valores atualizados para março de 2013. Esse projeto possui alguns upsides. Recentemente, ele ingressou dentro ele seguiu o registro na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e, portanto, ele passou a ter direito à venda de créditos de carbono. Existe uma disputa judicial sobre uma energia assegurada adicional, uma usina que já teve início de operação, mas ainda tem outras unidades geradoras por entrarem em operação, que é a usina de Santo Antônio, localizada pela Ação Geral. Existem incentivos fiscais naquela região, uma área de desenvolvimento da região amazônica. E na próxima página, a gente entra em alguns detalhes sobre o status do projeto. É de se esperar que, em breve, acredito que nos próximos 30 dias, a primeira das 50 unidades geradoras de geral entre em operação. Algumas características do financiamento, daquele valor total esperado de 16,3 bi, aproximadamente 9,5 bilhões serão financiados pelo BNDES. Uma taxa de juros que é de TJLP mais um spread que varia entre 2,1% e 2,6%. Amortização de 20 anos. E é importante ressaltar que quando da transferência desse projeto para a Tractebel, naturalmente a Tractebel herda, né, esse financiamento com o BNDES, além de, naturalmente, capacidade, vamos dizer, a necessidade de equity que a companhia vai ter que aportar. Na página 19, algumas fotos mostrando o estágio atual de construção dessa usina. Na página 20, um outro projeto que está em desenvolvimento dentro da Tractebel, é um projeto eólico. A Tractebel não encontrou viabilidade comercial para vender essa energia em um dos leilões promovidos pelo governo. E a Tractebel, então, teve uma atitude pioneira, vendendo essa energia diretamente para consumidores especiais. São consumidores que têm uma tarifa de energia dentro do mercado cativo relativamente alta e que abre a possibilidade para esses clientes de adquirir uma energia que vai permitir um aumento da competitividade dentro dos seus respectivos setores. Nós estamos falando de 115 megawatts de capacidade instalada. Esse parque está sendo construído no Ceará. E ele deve entrar em operação dentro da sua totalidade até o final de 2013. Agora, na parte da apresentação que fala do desempenho financeiro, eu vou passar a palavra para o Rafael Bossi, do nosso time de RI. Rafael, então, por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los a rever conosco os resultados obtidos pela Tractebel Energia no primeiro trimestre de 2013. Logo no slide 22, antes de entrarmos no detalhamento do resultado trimestral, gostaríamos de chamar a atenção para um crescimento constante e consistente que a empresa tem apresentado em seu desempenho financeiro. Nos últimos 3 anos, alcançou uma média de crescimento de 9,5% em receita líquida, 9% de crescimento em média em EBITDA e quase 11% de crescimento médio em seu lucro líquido. No slide 23, nós podemos detalhar e entrar mais a fundo nos resultados do trimestre, onde apresentamos a evolução da receita líquida de vendas. O gráfico superior à esquerda apresenta a participação de um dado trimestre no resultado, no resultado anual. Os senhores vão observar que, principalmente aí no ano de 2008, nós tivemos uma concentração maior da receita líquida no primeiro trimestre daquele ano. Foi um ano em que pudemos capturar valor dado a variação acentuada do preço spot no primeiro trimestre, efeito que se verificou novamente em 2013. Nos anos de 2009 a 2011, nós apresentamos, foi apresentado no Brasil uma ideologia bastante favorável, então houve uma distribuição mais balanceada dos resultados em todos os períodos do ano. Há possibilidade de, no ano de 2013, nós experimentarmos o mesmo perfil, ou seja, uma concentração maior de receita e de resultados no primeiro trimestre de 2013. No gráfico abaixo, a gente quebra a receita, o crescimento da receita, indicando quais foram os itens que levaram a esse crescimento de 20,6%. Saímos de uma receita do primeiro trimestre de 2012 de 1.153 bilhões e atingimos aproximadamente 1 bilhão e 400. E os eventos que justificam esse crescimento foram o primeiro, um crescimento de 105 milhões nas transações realizadas no âmbito da CCE, justamente decorrentes de uma estratégia diferenciada de alocação dos nossos recursos. Nós concentramos principalmente no mês de janeiro, a nossa disponibilidade e nos permitindo capturar uma elevação até atípica do preço spot naquele dado mês. Outro fator que contribuiu para o crescimento da receita foi a elevação do preço médio de venda. Esse fator contribuiu com 66 milhões de reais na elevação da receita. E, finalmente, o volume de vendas também, nós vendemos mais, tivemos um volume maior de energia vendida, dado a entrada em operação das unidades geradoras da usina hidrelétrica Estreito. O EBITDA, a evolução do EBITDA, podemos notar novamente uma concentração lá atrás, no ano de 2008, no primeiro trimestre, uma contribuição, inclusive, acima da contribuição dada na receita. Novamente, pode-se esperar uma maior concentração no primeiro trimestre, e com isso a gente gostaria de passar a mensagem que tivemos um ótimo resultado no primeiro trimestre de 2013, mas, contudo, não podemos esperar que esse resultado se repita nos demais trimestres do ano. Quanto ao crescimento do EBITDA ano a ano, novamente uma contribuição das transações no âmbito da CCE, em 82 milhões de reais para o EBITDA, e as demais operações, as operações da companhia, contribuíram com 77 milhões. Detalhamento da evolução do nosso lucro líquido aí, ano a ano. Dos fatores que não foram apresentados anteriormente, claro, nós temos aí a contribuição das transações no âmbito da CCE e também das operações, com 54 e 52 milhões de reais respectivamente.
e houve uma redução aí do resultado financeiro, mas uma redução marginal de apenas 8 milhões. Com isso, o nosso lucro líquido saltou em aproximadamente 30%, saindo de 327 milhões no primeiro trimestre de 2012 para 425 milhões no primeiro trimestre desse ano. Endividamento, os senhores podem observar que a companhia apresenta uma situação confortável de endividamento. A companhia tem se preparou ao longo dos últimos anos para o crescimento, especificamente para a provável aquisição da usina hidrelétrica Jirau. Nós reduzimos o índice de dívida total sobre EBITDA de 1,7 vezes em 2010 para 1,1 vez em 2013, no primeiro trimestre agora de 2013, né? Nossa dívida total alcançando 3 bilhões 630 milhões e dívida líquida de 2,8 bilhões de reais ao final do primeiro trimestre. E no slide 27, se os senhores puderem nos acompanhar, nós abrimos como foi a evolução da dívida líquida, partindo de 2,4 bi para 2,8. Pagamos entre os dois períodos 573 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, desembolsamos em torno de 400 milhões em imposto de renda e contribuição social, tivemos aí variação de 155 milhões de capital de giro e aplicamos 142 milhões de reais em investimentos, além de pagarmos 54 milhões em juros relativos a essa dívida. Do outro lado, as atividades operacionais contribuíram com aproximadamente 890 milhões para a redução da dívida líquida e, portanto, chegamos aí a um valor de 2,8 bi ao final do trimestre passado. No slide 28, apresentamos o cronograma de vencimento da dívida. Novamente, pode ser observado que é um vencimento confortável. Há uma concentração maior, há uma distribuição de um volume maior entre os anos de 2019 e 2023, mas nada significativo. Apresentamos também o custo da dívida da companhia, né, que ficaria numa média aproximada de 8%. E também damos aí a abertura, né, da composição do nosso endividamento, onde os senhores podem observar que grande parte da nossa dívida está relacionada à TJLP, fato explicado já que a maioria dos nossos endividamentos é tomado junto ao BNDES para enfrentarmos aí os projetos de expansão, ou seja, as novas usinas. No slide 29 apresentamos aí o cronograma, né? Apresentamos um guidance de investimento de CAPEX para os próximos anos, né? Aqui gostamos de salientar que para o ano de 2014 há um valor de 511 milhões de reais de reserva de lucro destinada para a provável aquisição da usina hidrelétrica Jirau. Então, nós temos uma concentração de CAPEX agora no ano de 2013, né, em torno de 700 milhões, basicamente destinados aos projetos de geração eólica que o Previtali apresentou anteriormente, né, e nos próximos anos, a priori, teríamos somente os investimentos em manutenção, já que ainda não estamos incorporando os investimentos totais da usina hidrelétrica Jirau nesse slide. O Previtali está me lembrando aqui de comentar que o valor de 511 milhões não guarda relação, não é uma relação direta com o preço de transferência ou com algum eventual ágio em transferência do projeto Jirau do controlador para a prática da energia. No slide 30, nós apresentamos o perfil de pagamento de dividendos e também a nossa política de dividendos. A Tractebel Energia é uma empresa que pode ser vista como uma empresa que apresenta não só crescimento, mas também uma política balanceada de distribuição de seus lucros. Nosso dividendo mínimo estatutário é de 30%.
Em cima, além disso, nós temos um comprometimento, a nossa administração tem um comprometimento de realizar um pagamento mínimo de 55% do lucro líquido ajustado, sendo que os senhores podem observar que nos últimos anos e em outros anos a empresa distribuiu 100% do lucro líquido ajustado. Basicamente reflexo e aquela mensagem de que não havendo necessidade de caixa, não havendo oportunidades de crescimento, a empresa não se limita em distribuir o resultado que alcançou, repartir com seus acionistas os resultados dos anos. Slide 31, nós procuramos aí condensar, ter um overview das principais vantagens da companhia e que os senhores poderão observar atentamente no slide 31. Agora ficamos abertos aí, podemos passar a palavra para o Clodoir para gerenciar a sessão de perguntas e respostas. Rafael, parabéns aí pela apresentação, a sua e do Antônio. Excelente apresentação, eu acho que aqui esclareceu muito para os nossos clientes. Né? Está me ouvindo bem, né, Rafael? Um pouquinho mais alto, por favor, Clodoir. Tá. Então, Rafael, eu vejo assim que realmente a Tractebel ela tem um histórico excelente de distribuição de dividendos, né? E ultimamente a gente tem percebido aí que as empresas que são em concessão, como a CCR e outras empresas, em função das passeatas, apesar que o setor de energia já sofreu pra caramba, né, com a medida provisória. Você acha que isso aí vai afetar também futuramente, novamente, ou seja, novamente o setor energético? Oi, é Antônio Previtali falando. Nós acreditamos que o governo federal vem passando uma mensagem bastante clara de compromisso com a redução da tarifa final de energia para o consumidor. Foram dois pacotes consideráveis, um deles em setembro de 2012 e o outro em março desse ano, onde o objetivo maior foi fazer com que a conta final de energia ficasse mais palatável para o consumidor, né, de energia elétrica. E eu acho que essa tentativa do governo foi muito bem divulgada. Prova é que dentro dessas manifestações que o país vem testemunhando nessas duas últimas semanas, não vem colocando o setor elétrico em xeque. As demandas são diversas, mas o setor elétrico tem sido poupado, até, na nossa visão, em função dessa tentativa do governo e relativo êxito do governo em mostrar essas ações que venham a culminar com a redução da tarifa. A redução dessa tarifa não vai ser mais fortemente percebida pelos consumidores, porque, infelizmente, né, sob essa ótica, o país passou por um período de chuvas que não foi o esperado. Desde o final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre de 2012, as termoelétricas vêm sendo despachadas dentro de com um volume, né, com uma capacidade bastante superior à média histórica, e esse custo de geração adicional naturalmente recai sobre os consumidores. Então, isso está fazendo com que o governo tenha alguma dificuldade de, inclusive, honrar os índices de redução na tarifa de energia que foram comunicados a partir de agosto, setembro do ano passado. É uma situação conjuntural, né? Nós não podemos esquecer que nós temos um ano de 2000, em que 2014 é um ano de Copa do Mundo, é um ano de eleição presidencial. O tema de um possível retorno ao racionamento é um tema bastante sensível
não só para o governo, mas para a sociedade como um todo, e o governo está tentando, através de diferentes instâncias, manter o sistema mais administrável e com menor nível de risco. Mas nós entendemos que com alguns pequenos ajustes, algumas pequenas correções de rumo, o objetivo do governo está bastante claro em reduzir a tarifa final. Talvez a forma com que essas medidas, com que esse objetivo esteja sendo alcançado, o objetivo que ele seja alcançado, talvez a gente tenha alguma divergência na forma, mas de uma maneira geral é saudável o esforço para reduzir a tarifa de energia elétrica para o consumidor final. Aproveitando, Tony, o microgerador de energia, né, aquele que seria você ter na tua residência uma geração, você acha que isso existe possibilidade? Você acha que isso no futuro no Brasil vai ter isso mesmo ou é só por enquanto uma fantasia da ANEEL? Em outros países, o consumidor residencial já tem a possibilidade de escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Não sei te dizer se a gente está muito longe dessa situação. O que eu posso te dizer é que dentro do marco regulatório que permitiu uma reestruturação do setor elétrico a partir de 1995, existia vamos dizer, um cronograma para que gradualmente um número maior de consumidores de energia elétrica pudessem fazer parte do mercado livre, né? Inicialmente, nós começamos com um limite de 10 megawatts de demanda. 10 megawatts, nós estamos falando de indústrias bastante grandes. Posteriormente, esse valor de 10 megawatts foi reduzido para 3 megawatts. Existia a possibilidade desses 3 megawatts virarem 1 megawatt de demanda, o que já permitiria a um grande número de indústrias menores no Brasil poder participar efetivamente do mercado livre de energia. Algumas dificuldades regulatórias de interesses comerciais também vêm dificultando a redução desse limite de 3 megawatts atual para 1 megawatt. E, de qualquer maneira, 1 megawatt ainda é um valor bastante grande para que a gente alcance o consumidor residencial. Não existe no Brasil hoje vamos dizer, a perspectiva de o consumidor final residencial estar escolhendo o seu supridor de energia. Uma das dificuldades para que a gente atinja esse estágio é a própria operacionalização, né? A necessidade de sistema, a quantidade de faturas, de cálculos, enfim, de todo um aparato tecnológico que permitisse que uma massa muito maior do que a massa existente hoje pudessem estar comprando essa energia diretamente, escolhendo diretamente os seus fornecedores de energia. Então, acho que isso no curto prazo ainda é uma utopia. O Brasil, se quiser caminhar nesse sentido, ainda tem uma longa estrada para percorrer. De qualquer maneira, se a gente conseguir reduzir dos atuais 3 megawatts para 1 megawatt, que estava sendo considerado de alguma maneira lá nos finais dos anos 1990, já seria um grande passo e uma parcela considerável do mercado consumidor brasileiro poderia estar fazendo, então, poderia ter a possibilidade de escolher o seu supridor de energia. Só um comentário aqui. Quem investiu na Tractebel nos últimos 5 anos aí teve um retorno excelente, tanto através dos dividendos, como nós tivemos aqui, né, várias vezes na nossa carteira a indicação da Tractebel, né?
E também, né, não só isso, também a valorização no mercado nos últimos 5 anos, apesar de toda essa turbulência aí, ainda ela está com mais de 80% de valorização nos últimos 5 anos. Ou seja, foi um excelente negócio investir na empresa de vocês, viu? Parabéns. Bom, então não tem mais pergunta, eu vou passar para o Ricardo, nosso diretor, para ele fazer o encerramento e depois voltar para você fazer as considerações finais. Tá bom? Ok. Bem, a corretora Souza Barros agradece mais uma vez a Tractibel, a presença do Previtali e do Bósio pela apresentação. Ótima apresentação, justamente porque mostra aos nossos clientes e tem a oportunidade de assistir e ver a apresentação feita direto pela empresa e que presencialmente sempre é muito difícil, hoje, através dos sistemas virtuais, é um caminho. A corretora tem sempre o interesse de trazer as empresas para apresentar aos clientes os resultados e, como eu disse no começo, amanhã às 11 da manhã teremos a apresentação da Senior Solution. E, mais uma vez, então, agradecemos a Tractibel pela apresentação, pela disposição de vir de Santa Catarina a São Paulo para fazer a demonstração. E dou aqui só para o Previtali fazer a despedida final. Obrigado aos senhores. Bom, muito obrigado a todos pela participação. Um agradecimento especial ao Souza Barros por esse convite. É um canal bastante interessante para a Tractibel, um canal que permite à companhia dar uma transparência que ela é bastante favorável sobre os seus negócios, sobre suas perspectivas, sobre suas operações, discussões diversas sobre o marco regulatório no país, da onde viemos, para onde desejamos ir, e é sempre um prazer para nós da Tractibel estar à disposição dessas empresas, empresas como a Souza Barros, que têm o objetivo de difundir o conhecimento e possibilitar às empresas de capital aberto um espaço onde elas possam fazer uso, e coloco também a nossa área de RI à disposição dos senhores. Qualquer outras dúvidas que tenham, teremos o maior prazer em elucidá-las. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.